Quem está entrando aí, estou chamando aqui agora a professora Adriana Lemos para a gente começar. No início a gente teve um probleminha, acho que alguém solicitou e acabou entrando por engano aqui. Mas vamos lá. Gente, vou falar aqui com a professora Adriana, porque parece que ela não está recebendo o convite, mas aqui para mim parece que está tudo certo. Deixa eu ver se eu falo aqui com ela. Deixa eu mandar aqui o convite novamente. Adriana, o convite agora foi. Verifique aí. É, pessoal, estamos tentando aqui, mas não está conseguindo participar. Estou recebendo uma mensagem aqui. Pode ser algum problema de conexão. Eu estou enviando aqui a solicitação para ela. Mais live tem disso, né? Agora foi. Agora entrou outra pessoa no meu lugar. Entrou, eu acho que na hora que eu fui autorizar aqui, uma pessoa solicitou, deve ter solicitado sem querer. Exatamente. Aí eu falei, não, essa não sou eu. Boa noite a Professora todos. Adriana Lemos, boa noite. Então, recomeçamos aí. Quero muito, muito mesmo agradecer a participação da professora Adriana Lemos aí. Nessa live que nós conversamos antes, né? Uma live que a Prestacom Contabilidade está fazendo aqui para os seus seguidores, para os seus amigos, clientes, de aquecimento para um evento que nós realizamos lá em 2019, que foi o Empresário com Mais. Então, nós queremos voltar com esse evento. A professora Adriana está mais que convidada agora com todo o seu conteúdo. Essa é a nossa intenção, levar capacitação e informação de relevância para o empresário, né? E para a comunidade empresária como um todo, né? Essa é a nossa intenção. Então, quero muito agradecer a sua participação aqui, professora. A professora Adriana Lemos, ela é pós-graduada em Direito Empresarial, ela é pós-graduada também em Direito Tributário e também em Direito Constitucional, e ela atua há mais de 15 anos com experiência em consultoria fiscal e tributária. Ela é especialista em impostos indiretos. Ela ministra aulas na Senofisco, na Sindiconte São Paulo, Sindiconte Santa Catarina, na IETEC de Minas, e também, que é uma pós-graduação, e também na ITF, que é a Informação Tributária Fiscal, que ela é fundadora. Então, esse currículo é excelente, com certeza, uma excelente profissional que eu vi outras lives e que eu me encantei pelo conteúdo e pela forma de passar esse conteúdo, e está aqui hoje para falar com vocês, e seja muito bem-vinda. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer tê-los aqui. Obrigada pela paciência aí do comecinho. Muito bom tê-los aqui e nós vamos agora vamos falar sobre créditos em geral, sobre ressarcimento, qual a melhor forma de apropriar esse crédito, qual a forma segura de trazer esse crédito e esse ressarcimento para a sua empresa. Então, é uma hora que vamos tentar o máximo, trazer o máximo de conteúdo possível, não é isso, doutor? Isso Né? mesmo. E Bem, nós vamos falar então sobre recuperação de créditos tributários. A grande mídia aí noticiou, inclusive recentemente, aí, esse tema de recuperação de crédito, falando principalmente sobre uma decisão
recente do STF, né, mas de um assunto que já vem de muitos anos aí. Algumas empresas estavam aguardando a desburocratização, a autorização desse momento com essa decisão do STF, mas é um tema que gera muitas dúvidas. Então, muitas empresas elas já estavam inteiradas desse assunto e sabendo que poderiam aplicar na sua empresa, mas tem muitas empresas que ainda desconhecem. E a professora Adriana Lemos, aí, como uma especialista, vai hoje falar aqui sobre esse tema de recuperação de créditos. Então, assim, para a gente começar, então vamos pensar aí para quem tem empresa ou empresário, quem é dono de uma empresa e ouviu somente falar aí sobre essas notícias, né? Então, o que é a recuperação de crédito tributário? Vamos pegar lá da base para as pessoas entenderem um pouquinho aí sobre esse assunto. Ok. Bom, em relação à tese do século, que é o que o doutor acabou de citar, a chamada tese do século, começou a ser chamada por tese da década, depois de tantos anos, mais de 20 anos aí de espera de julgamento, passou-se a ser chamado de tese do século, né? Ou seja, muitas ações... Alô, parece que travou um pouquinho para mim aqui, professora Adriana. Recuperar esse crédito, porque o ICMS ele estava sendo somado na base de cálculo do PIS/COFINS. E os empresários em geral, ingressando no STF alegando: não, mas isso não pode acontecer. O ICMS incide sobre circulação de mercadorias, saída de mercadorias com habitualidade ou em grande volume que caracterize comercialização, nessas duas situações. Já o PIS/COFINS incide sobre a receita, né? Então, como que sobre esse PIS/COFINS, dentro desse PIS/COFINS vai embutir o ICMS, irá somar o ICMS. E os empresários ingressando com ação dizendo: não, isso não é lícito e vai pagar o ICMS duas vezes, porque você paga pela saída da mercadoria e ainda insere, soma na base de cálculo do PIS/COFINS, está bitributando. Isso é errado. Então, realmente, esses pedidos de revisão, foi para o STJ, do STJ foi indeferido e foi parar no STF. E o STF julgou em 2017, houve um primeiro julgamento, ele acabou publicando o acórdão desse julgamento, se eu não me engano, em outubro de 2017, né, alguns meses depois do julgamento. Mesmo assim, houve uma obscuridade em relação a essa decisão do STF. Porque o STF não mencionou, não deixou claro como que iria haver essa recuperação. Se essa recuperação os contribuintes tinham que considerar em cima do ICMS que estava destacado na nota, ou em cima do ICMS que estava que foi recolhido, né? Então, a Procuradoria-Geral impetrou um embargo de declaração que não é considerado recurso, é só um ponto que você, digamos, é uma medida que deve ser ingressada nos tribunais e tudo mais, para poder verificar pontos que estão obscuros, que não estão claros, que não foram tão redigidos tão claramente, explicados tão claramente, aí nesse caso pelo STF. Não ficou claro como que ficaria essa decisão, não ficou claro também a partir de quando deveria ser ressarcido, a partir de que momento, se era de 2017 para frente, tá? Ou se era desde o primeiro julgamento, 2017, para trás, né? Então não estava claro isso, a Procuradoria impetrou esse embargo de declaração e foi aguardado pelas empresas esse julgamento até este ano, né? Em maio deste ano, quando houve o julgamento, foi decidido pelo STF, com maioria de votos aí, que realmente o ICMS a ser recuperado é o que foi destacado na nota. Então, o que é destacado na nota, gente, só para ficar claro para vocês, o que é destacado na nota é maior do que o percentual que é recolhido. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando vocês compram uma mercadoria, vocês têm que tomar o crédito do ICMS. Se vocês são do regime, isso, lucro presumido, lucro real, você toma o crédito da entrada. Automaticamente no SPED abate esse crédito da entrada pelo débito da saída.
Então, o valor que é destacado, geralmente, normalmente, né, na verdade maior que o recolhido, porque o recolhido você subtrai pelo ICMS da entrada, que é o crédito. Então, nesse ponto, o STF foi favorável às empresas, porque as empresas pleiteavam isso, diziam, não, eu quero, entraram com medidas depois de 2017, dizendo, não, eu vou recuperar esses créditos sobre o que foi destacado. E a Receita Federal dizia, não, é sobre o que é recolhido. E houve uma movimentação assim muito grande jurídica, né, das empresas, assim, advogados, associações de advogados, inclusive, para julgar isso como favorável para as empresas. E todos esses anos, se arrastando a todos esses anos. Exatamente. Então foi algo fantástico em relação ao contribuinte. Só que qual é, doutor, o máximo de a quantidade de questões que são perguntadas para nós na consultoria em relação a esse assunto, o que está bombando, né? Que eles falam bombando atualmente, é o seguinte: afinal, eu já posso recuperar porque o acórdão não foi. O acórdão não foi publicado ainda, né, sobre essa decisão. E aí, eu posso recuperar? Já posso impetrar? Você pode tentar na esfera administrativa, porém a Receita Federal não publicou ainda o parecer dela, a instrução dela sobre isso. Tem que aguardar a publicação da Receita Federal se você quiser ser preventivo, cauteloso, que é o que o seu escritório já faz, né? Sim. Seu escritório, ele trabalha de uma forma bem cautelosa. Então, nesse caso, é bom aguardar. Agora, se você for aquele contribuinte mais agressivo, aquela pessoa que quer recuperar logo, já saiu a decisão do STF, eu quero logo. Então, você pode também recorrer aí à contabilidade do doutor e falar, olha, eu quero entrar com a medida judicial, que também é possível você aí consultar, ter o assessoramento jurídico dele com as medidas judiciais. Então você pode ir para a esfera administrativa e para a judicial. Por enquanto, a administrativa não é aconselhado. Por que não é aconselhado? Porque não houve ainda a manifestação da Receita Federal. Agora, se você tentar na judicial, com certeza você consegue, porque aí tem decidido pelo juiz e já tem aí a decisão do STF, que você já sabe. Né? Bem, em resumo, nosso sistema tributário no Brasil é extremamente complexo. E nós temos situações aí de bitributação, justamente pela complexidade desse nosso sistema tributário. E essa decisão específica, ela fala sobre a oportunidade que as empresas têm diante dessa lacuna, né, da falha do sistema tributário, tem, na verdade, crédito da diferença do que foi pago a mais, especificamente na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, perfeito. Para fazer um resumo, né, a gente tem mais ou menos essa situação. Bem, existem outras situações que é possível ter a recuperação de crédito tributário. Como nós falamos, assim, esse foi realmente o acordo do século, né, essa tratativa já vinha de muitos anos e realmente está bombando aí, como a senhora falou, essa situação, porque a grande mídia noticiou muito e as empresas já estavam aguardando isso. Mas existem outras opções aí que as empresas elas podem ter, pensar ou ter opções de recuperação de outros créditos? Com certeza. Bom, tem infinidade de situações. Hoje, por exemplo, eu recebi uma consulta de um contribuinte que estava recuperando o IPI, compensando o IPI no Perdecomp, e ele queria saber como que eu faço para restituir logo esse valor. Bom, o IPI ele pode ir compensando ali no Perdecomp com outros impostos federais, com o INSS também. Agora, se passados os 5 anos e a pessoa não compensar, ela pode restituir esse IPI em valores. É possível também, tá? Em relação ao IPI temos também em relação ao Simples Nacional, pelos produtos monofásicos, que o doutor até questionou, produtos monofásicos, tá? Que é a Lei 10.147/2000, artigo 2º, né? Então, tivemos um problema aí no ano de 2008, com uma decisão aí do STF, dizendo que as empresas do Simples Nacional, elas estavam tributando no DAS
o PIS/COFINS sobre produtos monofásicos, porque, gente, os monofásicos, é recolhido o PIS/COFINS nessa situação dos monofásicos pelos primeiros da cadeia. É um Na instituto, compra. isso, na compra, é o instituto que se assemelha à substituição, mas não é a mesma coisa que substituição tributária. Sim. Então, os responsáveis tributários é a indústria, o equiparado à indústria, que é o importador, Uhum. né? E eles recolhem esse PIS/COFINS e ninguém mais na cadeia, nem o atacadista, nem o varejista, não recolhe mais nada, não é isso, doutor? Uhum. Isso. E aí o que acontece? As empresas do Simples Nacional, elas estavam adquirindo essas mercadorias nessa situação, ou seja, já haviam pago, já haviam recolhido o PIS/COFINS lá, mas elas Uhum. acabavam recolhendo no DAS também, Porque né? o DAS no Simples Nacional ele vai aglutinar todos os impostos, você paga apenas uma guia, mas ali está incluso o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, né, o ICMS e o ISS. Então, estava tudo incluso ali e acabava tendo exatamente essa situação de bitributação também para o caso do Simples Nacional. Mas é bem importante, como a senhora também colocou aí no começo, para os produtos monofásicos, né, que é tratado essa brecha aí. Exemplos aí para quem conhece pouco, os produtos Uhum, monofásicos, tais como maquinário, até enumerei aqui, uhum, combustíveis, perfumaria, cosméticos, autopeças, pneumáticos, e aí vai. Bom, e aí o que acontece? A cartada interessante nessa situação aí do julgamento do STF em relação ao Simples Nacional é que no ano de 2008, quando houve esse julgamento, o Simples Nacional ele foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto do Simples Nacional, tem todas as regras do Simples Nacional, e uhum, nesse Estatuto do Simples Nacional, na Lei Complementar, não se falava em nenhum momento de segregação fiscal, sobre segregação de receitas, melhor dizendo, não fiscal, segregação de receitas. Ou seja, se pagou o PIS/COFINS por fora, se o primeiro da cadeia pagou o PIS/COFINS, já recolheu o PIS/COFINS nessa situação, não tinha previsão legal na lei do Simples Nacional para segregar essa receita no DAS, para excluir esse PIS/COFINS no DAS. uhum. E aí foi esse o motivo das decisões lá no STF falando, e agora, o que faremos? Só que o STF ele se manifestou. Eu não posso legislar em relação ao Simples Nacional, mesmo porque não é competência da casa legislar, né? Eles estão ali como órgão julgador, né? Então eles falaram, não, quanto à minha competência não é essa. Eu só informo, só decido o seguinte, eu só decido que realmente esse PIS/COFINS que o Simples Nacional continua a pagar no DAS, ele acaba bitributando, porque já é recolhido pelos primeiros da cadeia. Não tem sentido o Simples pagar lá no DAS, mesmo que seja aquela parcelinha menor ali, que ele paga ali junto com os demais impostos. Então, o que Uhum. acontece? Só no ano de 2018, deixa eu ver até se eu tenho a lei aqui, ó, Lei 128 de 2008, na verdade, que entrou em vigor em 1 de 1 de 2009, só em 1º de janeiro de 2009, que houve a instituição da segregação de receitas para o Simples Nacional. Em 2009. Então, de 2009 para cá, as empresas pertencentes ao Simples Nacional passaram a segregar, a retirar esse PIS/COFINS do DAS. Então, a segregação de receitas é algo bem posterior à instituição da lei do Simples Nacional. Tá? E Uhum. foi instituído com outras leis, que é a 127 e a 147 de 2014, também reforçaram esse caso, e uma recente, uma lei que trata detalhes sobre o Simples Nacional, que é a Lei Complementar 140 de 2008, deixa eu ver se eu tenho um artigo, se eu recordo, se é o 25, é isso mesmo, artigo 25A da resolução, na verdade é resolução CGSN 140 de 2008. Eu falo tanto sobre essas resoluções nos cursos, e às vezes eu nem esqueço o número. São Normal. muitas leis. É, Muitas leis, uma sopa de letrinhas com todos os impostos e muitas leis, muitos números. verdade, verdade. Que tem alguma colocação, doutora, a acrescentar ou não? Senão eu vou falando. Bem, primeiro, professor Adriano. Não precisa me chamar de doutor. Eu até acho que nós começamos a live aí, outras pessoas que entraram, né?
Eu sou representante da Prestação Contabilidade, então, assim, sou contador, sou formado em Ciências Contábeis, tenho especialização em Gestão Financeira. Faltou falar um pouquinho ali nesse começo, e é isso. Hoje nossa intenção aqui é um bate-papo para a gente falar sobre esse assunto e para a gente levar informação direcionada para quem é empresário e para pensar, entender essa situação do crédito tributário e também direcionar. Bem, nós começamos, nós falamos, eu vi que muita gente aí entrou, muita gente que eu conheço. Pessoal, pode dar um oi aí, quem quiser dar uma assinada, pode fazer perguntas no meio, depois qualquer coisa eu vou até anotando aqui, vou ficar atento. Se alguém tiver alguma pergunta no meio, pode fazer, não tem problema, mas a gente vai abrir um espaço no final para fazer para responder essas perguntas. Mas podem ir perguntando aí no meio que no final qualquer coisa a gente responde, eu vou me atentando aqui. No mais é isso, só dar uma boa noite a João Vasco. Ô, João Vasco, bora mesmo, boa noite aí para todo mundo. E é isso. Sobre essa questão, assim, justamente isso, quando eu falei com a professora, eu queria explorar mais essas opções que nós temos de recuperação de crédito. Porque a gente trata como uma oportunidade, né? Como contador, nós tratamos como uma oportunidade para os nossos clientes. Porque como eu falei, o nosso sistema tributário é muito complexo. Então, assim, se tem uma situação onde foi pago indevido, então a empresa tem um direito de um crédito, isso é uma oportunidade que a empresa tem que buscar, ela tem que se informar e é uma oportunidade de mercado também. Então tem muitas pessoas aí trabalhando com isso e oferecendo isso como serviço. Então a nossa intenção aqui também é orientar e alertar também sobre esse tipo de serviço. Mas já que nós estávamos falando assim dessas situações, a professora falou da situação da Receita Federal, a gente ter esse cuidado do posicionamento da Receita Federal para entrar com um recurso judicial, mas que também pode ser administrativo. E temos essa situação também do Simples Nacional. A partir do momento que é identificado o crédito e da entrada dentro dessas situações administrativas ou até judiciais, tanto para a situação do Simples Nacional como da situação do ICMS, da exclusão do PIS/COFINS, existe um prazo já definido para essas situações? Existe uma forma definida de como como serão essas restituições indevidas, esses pagamentos indevidos? Como é que está isso, professora? Em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, realmente o STF, devido à segurança jurídica, para não causar ali um problema enorme que saberemos que causaria se ele retroagisse para antes de 2017. Então, o que acontece? As empresas que impetraram a ação antes de 2017, elas são acobertadas por essa decisão. Agora, quem impetrou a ação, ingressou com ações após essa data do julgamento aí de 2017, só podem realmente solicitar essa restituição após esse período, né? Então, devido à segurança jurídica, para não criar aí uma crise financeira, né? Maior do que já está na Receita Federal em relação à restituição de impostos, realmente o STF foi preventivo e no entendimento de todos, principalmente dos juristas, é que realmente tomou a melhor decisão nesse sentido, não fazendo retroagir a quem não impetrou uma ação antes do ano de 2017. Tá, então é assim, em relação a essa questão do direito de solicitar a recuperação de crédito, nós temos aí para todas as empresas no geral de 2017 para cá, março de 2017, não é isso? Isso, março de 2017. De março de 2017 para cá. Em relação à situação do Simples Nacional, onde já existe até também uma legislação em relação a isso, qual seria o prazo que normalmente as empresas têm de restituição, que elas podem ter
é essa restituição do pagamento indevido? A senhora também sabe informar? Certo. Bom, como essa lei do Simples Nacional para segregar receitas iniciou no 1º de janeiro de 2009, a partir dessa data para cá, as empresas já podem excluir o PIS/COFINS lá do DAS. Acontece que tem muitas empresas que não sabem dessa possibilidade. Elas não conhecem esse fato, não conhecem esse artigo e elas continuam a tributar dentro do DAS, apesar de já terem recolhido ali de forma monofásica, como já foi falado. Então, aí, nesse caso, eles podem contratar um especialista, um profissional, um escritório de contabilidade, que ficará encarregado de recuperar, de restituir, pedir a restituição desses valores dos últimos 5 anos, da data que está para trás. Dos últimos 5 anos. E normalmente esses valores eles são depositados diretamente na conta corrente da empresa, não é isso? Isso, exatamente. Normalmente são monetariamente depositado na conta que a pessoa passa ali quando ingressa com processo administrativo ou judicial. Exatamente. Geralmente, num prazo de até 60 dias, a empresa, após o processamento de todas essas informações, ela pode já ter aí o valor de restituição nesse período. Bem, é isso. Eu acho que como eu falei, uma oportunidade que as empresas elas devem pensar e se atentar. E como nós falamos também, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir de agora, para ambas as situações que nós citamos aqui, existem profissionais do mercado oferecendo isso como serviço, né? E quais seriam os cuidados que as empresas elas devem tomar assim, para realizar esse pedido de recuperação, para contratação de um profissional? Porque é justamente isso, as empresas elas vão ser abordadas. Nós já temos muitos clientes aqui que estão sendo abordados por diversos escritórios de advocacia e também até de contabilidade, né? Muitas vezes eles já chegam com a oportunidade, olha, você tem direito a recuperar esse crédito de tanto, e aí nós vamos cobrar 50%, 30%, vai reduzindo aí em negociações de quanto que vai ser o montante que eles vão recuperar. Mas, assim, é preciso tomar muito cuidado com isso. E é justamente sobre esse cuidado que eu gostaria que a professora falasse para a contratação, né, de um profissional como esse, e também quais cuidados a empresa deve tomar quando ela tomar a decisão de pedir a recuperação desses créditos. Excelente. Realmente são 60 dias, né, para poder solicitar, que é o prazo que o fisco dá por lei. Infelizmente agora eu não tenho a lei aqui, não recordo, mas tá certo o que foi passado, bem lembrada essa informação, diferente do ressarcimento do ICMS, que é outro prazo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora, o que acontece? Em relação ao mercado, essa comercialização, essa negociação, esse comércio que criou-se em relação aos créditos, criou-se um comércio muito grande, onde você vê do pequeno ao grande, empresário, contabilidade da pequena, da iniciante até a mais forte, entrando nesse mercado dizendo, olha, eu faço a sua recuperação, eu sei sobre isso, eu entendo muito bem sobre isso. O que eu tenho observado nas redes sociais algumas contabilidades fazendo colocações da palavra errada. Digamos assim, olha, eu restituo. Eles estão confundindo ressarcimento com restituição, com crédito, confunde ressarcimento com crédito, confunde recuperação de imposto pago a maior com ressarcimento. E isso, para quem entende a fundo sobre o assunto, a pessoa percebe que ali a pessoa realmente está ali escorregando nas respostas, não está sabendo explicar. Agora, o que acontece é o seguinte, como as empresas veem, e é um mercado muito bom, as pessoas veem um caixa para a empresa, a contabilidade, ela vê caixas para o cliente, ela ajuda o cliente deixa de pagar o imposto porque ressarce um valor, porque recupera o crédito de um valor, porque restitui um valor. Isso é muito bom, é lógico que a empresa vai deixar de desembolsar aquele valor e vai, lógico, que ter aí
esse imposto recuperado, ou esse ressarcimento, para poder pagar os impostos. E ela tem infinidade de situações para fazer isso. Agora, que é tanto assunto para falar que em relação a esse caso dos problemas com a recuperação, gente, dia a dia é fatal. Porque o que acontece? Eu recebo muitos alunos, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou especialista em CMS. O CMS é o meu forte mesmo, inclusive não só em São Paulo, em outras unidades da federação. Então as pessoas me procuram muito para fazer ressarcimento, ou melhor, ressarcimento não, recuperação do crédito do ICMS. Olha só, gente, as possibilidades que temos. Temos ressarcimento da substituição tributária, né, que cada estado é uma regra diferente. São Paulo usa-se a portaria CAT 42 de 2018, se eu tiver com a memória boa aqui. Temos a recuperação de créditos do ICMS, que até anotei aqui, ó, hoje eu ministrei um curso sobre isso. São Paulo temos a portaria CAT 207 de 2009, que é para o regime simplificado. Você tem 2 arquivos a preencher em relação ao ICMS. O do regime simplificado e o do regime de custeio. O do regime de custeio, para São Paulo, está na portaria CAT 83 de 2009. Já em relação a Brasília, o ressarcimento é totalmente diferente. O ressarcimento não, perdão. A recuperação do crédito do ICMS é totalmente diferente. Então, em relação a créditos do ICMS, a recuperação de crédito do ICMS, cada estado é uma regra diferente que recupera. Então, não adianta... O ICMS ele é estadual, né? A gente tem imposto de renda, contribuição social, que é relativa à esfera federal, mas cada estado vai legislar sobre o ICMS do seu estado, né? Então, realmente, cada estado ele vai ter uma legislação específica e complexa. Isso. Mas como eu amo o ICMS, eu não poderia deixar de falar do ICMS aqui. Então, o que acontece? Como eu estou ministrando uma live para Brasília, que é o estado onde vocês estão, não é? Isso, né? Vocês estão em Brasília. Então, o regulamento de Brasília é o decreto 18955 de 97, artigos 61... Ah, desculpa, é lei, né? Não, regulamento do ICMS. Decreto. Regulamento. Uhum. É o decreto. 18955 de 97, artigo 61 e 61B. Nesses artigos, gente, o Brasília diz o seguinte: você não precisa fazer um arquivo, porque em São Paulo você precisa preencher o ECREDAC, que é justamente o assunto que eu ministro aulas, sobre o ECREDAC, é o meu foco. Em crédito CMS, ECREDAC, o meu foco é mais em São Paulo. Então, em São Paulo, você tem que ter a opção de fazer 2 artigos, conforme essas 2 portarias CADs que eu acabei de falar. Já em Brasília, ele fala o seguinte: administrativamente ou judicialmente, faça o pedido aqui. Então, a tua contabilidade, a contabilidade aí do doutor, não posso chamar de doutor, né? Senhor. Não precisa. Você me chamou de senhora. Do Robson. A contabilidade do Robson, melhor assim. A contabilidade do Robson, ela cuidará disso para você. Você vai até a contabilidade dele e diz: olha, eu quero, profissionais, eu quero fazer a recuperação do crédito do ICMS, por exemplo, do Distrito Federal. Então, ele vai te orientar lá como levantar esse valor, como fazer essa solicitação administrativamente, tá? Você aí tem um prazo para poder ter esse valor aí. O fisco vai avaliar, você vai endereçar para o pessoal, coordenação, responsável pela coordenação lá, pelo setor de fiscalização, lá da Receita estadual, que na verdade em Brasília se confunde, né? Se mistura tudo federal e estadual, né? Que federal. Então, depois de um período, eles dão aí a autorização para Brasília, para o pessoal que tributa, os contribuintes do semestre de Brasília, recuperarem na porção. Então, esse ressarcimento de Brasília, ressarcimento não, eu também não. Essa recuperação de crédito do semestre de Brasília é feito por emissão de nota fiscal e tem que ter o aval do responsável pelo fisco de lá. Já em São Paulo é totalmente diferente. Você tem que preencher o ECREDAC, que são 2 aqui, sistema de custeio simplificado, que dá dor de cabeça, fica maluco para preencher aquilo. Você tem que ter um equipamento específico, você que tem que ter uma equipe profissional, uma equipe que entenda do que está falando. O que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo, na verdade, para vocês é o seguinte: existem profissionais
E eu não acho errado, que eles têm que estudar mesmo e se aventurar. Olha, estou recuperando crédito, estou fazendo ressarcimento. E eu vejo, por exemplo, me procurou hoje um rapaz que ele está super interessado, ele está fazendo pós nisso, pós em recuperação. Acho o máximo. Ele está procurando. Ele falou qual o valor do teu curso. Ele está indo atrás. Então, o que ele terá sucesso, eu não tenho dúvida, porque ele estuda. Uhum. Agora, outro lado, outro ponto é você encontrar um profissional que anuncia lá, sou tributarista, recupero o crédito, faço o ressarcimento, imposto pago a maior, eu recupero também, eu peço a restituição, sendo que ele nem sabe o que está falando. Sendo que ele nem sabe as principais regras do ICMS. Gente, eu recebo constantemente. Eu sou tributarista, sou advogado tributarista, eu quero fazer o curso. E a pessoa não sabe o que é o crédito do ativo. A pessoa não sabe regras básicas de crédito do serviço de transporte quando abastece o caminhão de combustíveis ou nessa unidade federal ou em outra unidade federada, que muda totalmente as regras. Então, as regras. Desculpa, pode falar, professor. Não, não. Robson, estou falando O muito. que eu iria comentar, porque, Ah, não estou assim, ouvindo a você. nossa... Tá, não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Será que é só eu que não estou ouvindo? Vixe, agora... Pessoal, vocês estão Será que, ouvindo? Bem, será que saiu o som aqui? Alô, alô? Ué, eu estou ouvindo bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. é? Eu tô te ouvindo tão Acontece bem. esses problemas técnicos, é normal. Eu tô te ouvindo tão bem, assim, não tá dando para me escutar? Tá bem baixo, né? Nossa, eu estou escutando. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, Tentei mexer gente? aqui, Ah, então o mas não problema é aqui, consegui. né? Ouvindo, ó, João Vasco aí me dando uma força aí, Pronto, agora participando. foi. Resolvi. Obrigadão. Desculpa. É? Então, Sabe o ó, que que todo é? mundo... É que quando entrou uma, desculpa, entrou uma ligação, quando entra uma Uma ligação, ligação. interfere aqui na administração do celular, mas Uhum. eu já aumentei o volume. Pode falar, Não, então, desculpa. ok. O que eu iria comentar é justamente isso. Nossa preocupação não é em relação a quem oferece, assim, como contabilidade, como escritório de contabilidade. Não é em relação a quem oferece esse tipo de serviço no mercado, porque antes do julgamento do STF, nós tínhamos muito esse acompanhamento e a gente indicava para as empresas, indicava assim, a gente não tinha parceria direta de indicação que muitas contabilidades fazem, mas nós fazíamos a indicação da empresa contratar uma advocacia, um serviço jurídico especializado para ter esse tipo de acompanhamento. E eu acho que isso é muito importante, até mesmo quando se tem que entrar na esfera judicial. Nós temos os casos administrativos e nós temos a esfera judicial. Então, isso é muito importante. O que a gente percebe, o que a gente quer que o nosso cliente e quem tem contato com a gente tome muito cuidado, e quem está assistindo aqui tome muito cuidado com a sua empresa, é realmente a qualidade diante da quantidade que se tem de oferta dentro desse mercado. A recuperação de crédito, ela realmente se tornou um mercado e uma oportunidade. É oportunidade para o meu cliente, é oportunidade para mim como contador e oportunidade para várias pessoas que estão aí no mercado. Então, como muitas pessoas com certeza vão oferecer, nós já tivemos vários clientes que tiveram abordagem aí, não só de advocacia, de serviços jurídicos específicos, mas também de escritórios de contabilidade. Então, é justamente isso. Assim, a assessoria jurídica ela é necessária em muitos casos. E é bom que o cliente tenha, mas é justamente isso. A gente tem que se certificar de que essa assessoria ela seja realmente de qualidade, né? Porque eu acho que o contador ele tem que ser parceiro do advogado, de quem oferece serviços jurídicos. Nós somamos muitas ações. Até mesmo assim, aqui o nosso escritório, nós só trabalhamos com contabilidade, nós não oferecemos serviços jurídicos. Nós temos uma parceria com uma advogada que atende ali as necessidades básicas dos nossos clientes, mas para muitos serviços é exatamente isso. Existe uma professora Adriana Lemos, que é especializada na área tributária e pode, inclusive, acompanhar a sua empresa aí,
nessas questões que são realmente complexas. E isso nós estamos totalmente de acordo. Mas o cliente ele tem que tomar muito cuidado com o que prometem aí no mercado. Então, as empresas estão chegando já com informações levantadas e falando, você tem direito a tanto. E, na verdade, é um processo muito mais complexo. O que mais me preocupa é realmente esses serviços são ofertados de forma jurídica, porque acaba que nós, como contadores, assumimos uma parcela gigantesca dessas informações e quem vai gerar mesmo todas as informações ali para recuperação somos nós. E quem está negociando serviço, às vezes, assim, vem com uma informação já querendo assim, olha, o seu contador errou e eu te apresento aqui a solução mágica de receber aqui muito mais por conta de um erro lá. E as coisas não são assim. Na verdade, é preciso ter muito cuidado. Não são todas as empresas que têm direito à recuperação de crédito. Eu acho que é o mais importante da gente deixar claro isso, que não são todas as empresas. E essa é a linha que eu acho que a gente tem que trabalhar no cuidado aí com a contratação do profissional, mas também o cuidado nas ofertas de serviço que as empresas vão passar a ter aí no mercado. Como foi falado, realmente é um boom de um assunto e uma oportunidade. É, sim, uma oportunidade de negócio e de mercado, né? Muito bom, é exatamente isso. É, Então, o que acontece assim, os profissionais eles têm realmente, lógico, que eles têm que procurar o que está no sucesso, o que é a bola da vez, o que está gerando caixa. Está sim. gerando caixa, recuperação de crédito e ressarcimento. Ótimo, sabemos. Mas, gente, vão com mais. Você que está querendo ingressar na área, vai com mais cautela, né? Procure estudar primeiro, se especializar primeiro, pegar ali, avançar no conhecimento para depois divulgar. Porque se você divulga e de repente vem um profissional para você e você fala, e agora o que eu vou fazer? E você passa para terceiros, é lógico que existe a parceria, né, gente? Ninguém consegue dominar tudo, né? Uhum. Não, como quando toda hora eu tô doutor, desculpa, é mania. Então, o Robson, eu estou pensando em falar o professor ou o doutor. Então, é muito estranho falar Robson. Robson. Então, o Robson, ele, como tem os profissionais dele no escritório que trabalham nessa área, e pode ver, quando chega um assunto que ele vê que o escritório dele não trata, ele passa para uma empresa profissional que trabalha em parceria com ele, ou que, não sei, é sócia, não sei, bom, ao certo eu não sei o que seria. Mas nesse caso, isso sim é a forma certa de atuar, é a forma certa de trabalhar, porque você sempre tem ali profissionais que trabalham com você, que te ajudam, especialistas que conhecem e sabem o que estão fazendo. Então, Uhum. surgiu o caso ali para você, você já tem um especialista que cuida daquilo. Surgiu outro Exatamente. caso, esse especialista aqui que vai cuidar, porque ele domina esse assunto. Então, se você tem uma equipe de profissionais que você sabe o que cada um irá cuidar, direcionar aqueles casos para cada um, aí, lógico que você vai fazer um trabalho bem feito e seguro. É diferente de você se aventurar e falar sei, quando chegar na hora você realmente não tem o mínimo conhecimento. Então, e é importante também não desmerecer o outro profissional. Foi um Claro. ponto muito forte, muito valioso que o doutor aí, que o Robson mencionou. Porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu naquela empresa, gente. Não adianta você chegar lá, olha, você tem direito a crédito, tá? Você trabalha com autopeças? Nossa, você tem direito à restituição do monofásico, porque você é simples nacional. Calma, você precisa fazer aquele planejamento tributário antecipado, né? O planejamento é antes de acontecer, você faz aquele planejamento de tudo que está acontecendo na empresa. Você faz um compliance tributário, que é chamado compliance tributário. Você levanta todos, você pede para o cliente, olha, me passa aí os arquivos do SPED de tal período. Me passa aí as notas fiscais eletrônicas de tal período. Você pede lá o período
e você faz um diagnóstico, uma análise do que está acontecendo na empresa. Depois de 2 meses, é uma média de 2 meses aí, você tem uma avaliação. Ah, mas eu tenho um equipamento que faz tudo isso. Até acredito que existe mesmo, existe mesmo. Eu tenho um parceiro que ele tem uma parceria aí, que ele tem um equipamento que é a cópia da Receita Federal. Mas, gente, vocês têm que pensar o seguinte, tem que fazer a revisão, tem que fazer o diagnóstico antecipado, depois você não falar, olha, isso aqui não bate, olha, vê o que aconteceu aqui. Não adianta chegar de bate-pronto e falar, olha, eu tenho certeza que você tem 3 milhões a recuperar. Olha, esse escritório de advocacia você não presta. Vem pra mim que aqui eu tenho o segredo do sucesso. Não é assim. Exatamente. E é lógico que se tiver Essa é a uma promessa abordagem a mais assim, né? perigosa. Uhum. Exatamente. Se tem uma promessa assim, ó, o contribuinte já vai desconfiar. Ei, tem algo errado aí. Quando a coisa está muito fácil assim, essas ofertas de muito dinheiro fácil, pode desconfiar que alguma coisa estranha tem. Ontem não. Essa semana, essa cliente não foi cliente de hoje. Cliente da semana passada de crédito, do curso de crédito. Ela aproveitou que está fazendo curso de crédito e fez umas consultorias comigo. Porque eu sou consultora de CMS. Olha, eu estou vendendo meu serviço, sou consultora aí. Eu vendo consultoria também. Então, o que acontece? A pessoa questionou o seguinte: olha, professor, eu fiz o levantamento, eu tenho 3 milhões. Eu tenho 3 milhões de crédito a recuperar. Aí fomos lá falando. Olha, eu não tenho interesse nesse começo do curso, desse beabá. Eles falam assim, viu? Esses dias falaram pra mim, eu não tenho direito, eu não tenho interesse nesse beabá que você fala aí do comecinho, não. Isso aí, ó, isso aí a gente já sabe, esse beabá. Eu quero saber logo como que recupera, como que vai pros arquivos. Gente, chegou no começo do curso, tudo que eu falava, a pessoa, existe isso? É isso, CMS existe? Existe. Então a pessoa acha que sabe, mas na verdade não é bem assim. Uhum. Eu estou há 10 anos na área. 10 anos na área e você não sabia esse detalhe. Como que você vai recuperar o crédito para a tua empresa? Como que você vai pedir o crédito do ICMS, ou o ressarcimento do PIS/COFINS, ou a restituição, se você não sabia desse detalhe? Aí o que, que acontece? Eles vêm para mim, olha, o ECREDAC foi indeferido, meu ECREDAC foi indeferido. Um caso que eu descobri. Por que o ECREDAC foi deferido? Não fizeram o pedido, a solicitação, entregar os arquivos sem o pedido de solicitação. Indeferimento e o fisco, às vezes, nem fala, tudo bem que ele tem que fundamentar o motivo, mas não fundamenta, a maioria das vezes não fundamenta. Por quê? Volta. Ah, o meu também foi indeferido. Por que foi indeferido? Creditando de nota fiscal a maior. Detalhezinhos bobinhos que você fala, isso aí não é nada. E ele percebe, e ele descobre, e ele devolve o teu arquivo. Uhum. Entendeu? Exatamente. Então, Olha, realmente, créditos, ressarcimentos, restituições que são diferentes, tem que fazer com profissionais que entendem, com empresas uhum. sérias. Você não vai fazer, não tem que fazer um cursinho aí para aprender o beabá e os conceitos básicos, porque isso você encontra no Google, né? Sim, Joga lá no Google, tem exatamente. conceito de tudo. É. Vai no YouTube, tem os mini vídeos com tudo. Você, para ter uma especialização aprofundada no assunto, você pode ter até uma degustaçãozinha lá no YouTube, não desfazendo nas redes sociais, mas o filé, o todo que você precisa saber, só você estudando e investindo nisso, investindo numa empresa, confiando numa empresa, investindo em você. Falei muito? Não, que Falei, né? isso. Essas informações são extremamente relevantes, porque é o que nós estávamos falando. Ah, os profissionais que oferecem esse serviço realmente é um assunto muito complexo, foi o que eu falei lá no começo. Nosso sistema tributário ele é extremamente complexo. Então, a partir do momento que a gente tem uma oportunidade como essa, é necessário ter um profissional com muito conhecimento nessa área. Eu, por exemplo, como responsável da Prestacom, eu sou formado em ciências contábeis e tenho um conhecimento amplo de muitas situações, principalmente pela experiência do contato que a gente tem com os nossos clientes. Mas na hora do detalhe, nós temos uma equipe aqui que é capacitada, que é direcionada, formada em áreas e segmentos específicos, né? Nós temos aqui cada pessoa do fiscal, aí mandar um oi para a Josi, que estava aqui falando com a gente, é responsável pelo departamento fiscal.
Pode mandar pergunta, tá? Que você falou que queria mandar pergunta aqui. Então, assim, é uma equipe que é competente, que nós confiamos porque nós temos, a gente investe em capacitação, as pessoas direcionam o seu conhecimento aí. E o Dilson de Paula também, é o fundador, proprietário da Prestacom. Por acaso, meu pai está aí também mandando um oi. E a Josi também, um oi para vocês aí, que eles falaram que estariam participando e estão aqui participando. Então, assim, a gente tem uma gama de profissionais aqui que tem um conhecimento muito, muito mais aprofundado para realmente a complexidade de todos esses detalhes de legislação e da aplicabilidade dessas situações que nós conversamos aqui. Então, a gente tem que confiar muito nessa equipe. E falando de profissionais externos, é isso que o cliente ele tem que tomar cuidado. É justamente ter um profissional que está se aproveitando, às vezes, de uma situação de mercado, ele não tem tanto conhecimento para ofertar aquilo, né? Mas, enfim, Leandro Moura também aí um oi, outro responsável do nosso departamento fiscal aqui. Eu queria que vocês fizessem perguntas, que seja a nossa equipe aqui, ou quem estiver assistindo aí, podem fazer perguntas que a gente está disponível para responder perguntas. Nós estamos com o tempo quase esgotando, passou rápido, né? Eu fui olhar aqui o horário, nem tinha percebido. Mas, assim, então, assim, vamos falar de mais alguns pontos aqui, mas o pessoal pode ainda perguntar aí. Bem, o que a professora, como especialista dessa área ICMS de recuperação, daria como dicas assim para a empresa ela pensar sobre esse assunto? Não, eu quero ver se eu tenho direito à recuperação de crédito tributário, eu vou consultar o meu contador, eu vou pensar sobre esse assunto. Quais seriam as dicas assim para as empresas identificarem a situação de recuperação que elas podem ter de crédito? Tá. Antes de mais nada, é Josi, né, que você falou? Josi. Um abraço para Josi. Meu gerente de curso da Senofisco também se chama Josi. E um abraço para o seu pai aí, né? Bom, a dica é sempre, lógico, primeiro, como eu já falei, estudar, que é o principal, né? Estudar. Passar. É importantíssimo, que é justamente o que vocês fazem, aquela avaliação, fazer uma avaliação antecipada, para depois falar, olha, avaliamos, a situação é essa. Ou seja, o diagnóstico da empresa. Olha, eu vejo que o ponto falho aqui está sendo isso, 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 isso. Porque quando você faz uma recuperação de crédito ou de ressarcimento para uma empresa, quando você levanta ali os documentos dela, os SPEDs ou as notas eletrônicas, você encontra alguns pontos falhos. Eu já ouvi fiscais da Receita Federal dizer que durante 20 anos de trabalho, não houve uma só vez que eles falaram, não existiu uma vez que falaram, ó, está 100%. Diz que todas as vezes que fiscalizaram, até a empresa mais certinha possível encontrou algum tipo de erro. Então, é absolutamente comum em relação ao grande sistema, ao sistema complexo de legislações que nós temos e a essa dificuldade nos cálculos e nos impostos em geral, que todos já conhecem, nem há que se falar mais aqui, né? Então, há necessidade de fazer esse levantamento e ver se há risco em fazer a proposta da recuperação de crédito de ressarcimento. Não podemos agir na loucura e falar assim, olha, você trabalha com autopeças, só vê o produto. Trabalha com farmacêutico, só vê o produto. Ó, você tem direito à restituição, tem direito ao ressarcimento, tem direito ao crédito do ICMS. Olha, você tem direito ao crédito do ICMS de energia elétrica dos últimos 5 anos. Calma, tem que definir primeiro os conceitos. A energia elétrica, o que ela dá direito a crédito em relação ao ICMS? Só a energia, exemplo, só a energia elétrica consumida no processo industrial e quando há negociações nas redes de energia elétrica, que essas geradoras de energia elétrica, quando vende energia elétrica.
Uhum. Em relação à energia elétrica consumida no processo administrativo, não dá direito ao crédito do ICMS, mas dá direito ao crédito do PIS/COFINS. Então você elimina um através dos conceitos, você consegue, você pede para o teu cliente os documentos dele, você consegue levantar de produto a produto se ele fez certo ou não. É Uhum. lógico que tem que ter uma avaliação legal. Aí você não vai conseguir avaliar, se for uma empresa que trabalha com milhões de produtos, você não vai conseguir avaliar todo, mas você pega a maioria aí, uma gama de produtos, e consegue fazer um levantamento em até 60 dias, passa uma avaliação. Se você vê que tem muitos erros, é algo muito perigoso, muito absurdo, olha, infelizmente eu estou te dando um diagnóstico aqui, teremos que acertar esses pontos aqui, se conseguir acertar, se for possível acertar, ou com nota Uhum. complementar, ou com carta de correção, ou sei lá, dependendo do caso, podemos até fazer uma denúncia espontânea, há de se pensar, mas fazer uma solicitação após estar seguro que realmente é viável fazer. E Tá. não Adriana, jogar tudo lá para o fisco, né? vou te interromper um pouquinho, porque Daniel falou para a gente que a gente tem 2 minutos aqui, mas acabou que demorou um pouquinho nesse início, e agora a gente está entrando realmente nos 2 minutos finais. Agora realmente é os 2 minutos finais. Bem, que bom assim que o assunto fluiu, foi rápido, né? A professora entrou aí numa situação que é muito interessante, né? Que eu acho que nós íamos falar e eu gostaria de repassar qualquer coisa. Ela faz um último comentário rápido. Que exatamente essa situação. É muito importante a empresa fazer esse levantamento de forma competente. Junto ao seu contador, junto ao profissional que está te oferecendo, que está auxiliando a empresa aí na recuperação de crédito. Para você, com segurança, ter certeza dos valores que você tem para recuperar, para que você possa realmente assim, né, ter sucesso nessa investida da recuperação de crédito. Bem, é importante, muito importante que as empresas tenham regularidade das suas operações, principalmente, porque a fiscalização, a Receita, ela vai realizando uma recuperação de crédito, você vai chamar a atenção para uma fiscalização dentro da sua empresa, não uma fiscalização total, mas das suas operações. E eu queria responder aqui uma pergunta do João Vasco, contador daqui de Brasília, parceiro que nós estamos aí em diversas atuações, a gente sempre se encontra. Ele fez uma pergunta, se na recuperação de crédito do Simples Nacional, se existe a possibilidade de compensação dos créditos, ou seja, você tem um débito, compensar aquilo num débito, você vai ter o crédito, compensar aquilo num débito que já existe. E aí, professora, para a gente responder rapidinho essa É, pergunta e finalizar. Geralmente, o que a Receita Federal, com essas recuperações tanto do ICMS, esses créditos em relação ao ICMS, em relação ao PIS/COFINS, normalmente se a empresa ela está com dívidas, atrasos em pagamento do imposto, é possível fazer essas restituições, essas compensações. Compensação. Uhum. Exatamente. Um caso muito frequente aí que você vê em grande quantidade para várias diversas situações aí em relação, principalmente em relação ao ICMS. Você consegue recuperar, você consegue pagar impostos em atraso, cometer a suspensão da exigibilidade, você consegue extinguir pagando impostos que estão para ingressar na dívida ativa, você pode transferir para filiais, você pode vender para terceiros, e existe também a possibilidade de outros créditos compensarem aí, como por exemplo, em relação ao IPI, compensar com outros impostos federais, com PIS, COFINS e também com o INSS. Então, existe uma gama de situações que pode ser feito com esses créditos a recuperar em relação aos impostos em geral. Ótimo. Professora, o tempo realmente passou voando, mas eu gostaria aqui de deixar um aviso que a professora ela está com um curso online, né? Vai ser realizado que dia? 29, né, desse mês? Desculpa, eu não ouvi. A professora tá divulgando um curso online, não é Ah, isso? sim! Desculpa, Né? desculpa. É que passou a moto aqui. Sim, sim, sim. Estou Vai ter um, divulgando. O um Maratona curso. Fiscal para o final do
do mês, aliás, está todo julho, todo sábado de julho, maratona fiscal, e estou divulgando o ressarcimento do ICMS para o dia 30 e dia 30 de junho e 1º de julho. Obrigada por lembrar. Então, podem conferir aí no perfil da professora Adriana Lemos, que tem a divulgação desse material lá, e quem tiver interesse pode participar. E muito obrigado, só tenho a agradecer. A conversa fluiu, acho que nós falamos aí pontos muito importantes sobre esse tema. Eu espero, para quem participou aí, a gente ter respondido algumas questões, falado algumas curiosidades, e essa é a nossa intenção, assim, reunir profissionais especialistas para levar informação que seja de relevância para os nossos clientes, nossos amigos. A gente sempre acompanha essa palavra de amigos junto com os nossos clientes, porque essa relação é essa que a gente quer estabelecer, uma relação de grande amizade com os nossos clientes, para que a gente cresça juntos, né? E eu agradeço muito aí a professora, a sua participação, muito sucesso, e espero que esse seja assim, um primeiro contato de muitos que a gente tem aí por vir. Obrigada. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite. Agradeço a todos que estão presentes até esse horário. Muito obrigado pela atenção e muita saúde para todos vocês. Foi um prazer. Muito obrigada. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Em breve vamos fazer mais lives aí e também vamos acompanhar o conteúdo da professora aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.